Mas tá já. Mas já. E aí pessoal, beleza? Sou Kran aqui, falando com vocês. E hoje nós vamos falar sobre Dom Casmurro, um livro que vamos fazer o trabalho agora aí. Então vamos lá, puxa a vinheta. Vamos lá então, vamos lá, eu vou explicar a história primeiro, depois eu vou explicar sobre o autor. O romance inicia numa situação anterior, em que o narrador, que é eu, mais que o personagem é o Bento, que tá lá andando num engenho novo, na estação de trem. De repente ele se barra com o amigo dele, recita verso. Aí ele começa a recitar verso, lá. De repente o Bento ele começa a dormir. Lá. Aí o outro ficou chateado, né? Eu tô recitando verso aqui, aqui no banco e o outro tá dormindo. Qual é? Então ele começa a falar, ele olha o cara lá, que porca vergonha, cara. Aí depois ele fala assim, então vou chamar você de Dom Casmurro. Aí começou o Dom Casmurro. Então vamos lá, né? Primeiro fato relevante aqui na história. Primeiro fato que começa a história, né? O primeiro fato relevante é que João Dias e Dona Glória estão conversando. E João Dias ele fala assim: você vai cumprir sua promessa? Ah, a promessa de Bento? Sim, a promessa que o Bento nascer barão, ele iria tornar-se um padre. Mas já está na hora. Sim, porque ele já está de namorico com a filha do Pauda. Mas menino, por que você me falou? Assim não tem jeito de eu colocar ele no seminário. Então é melhor colocar ele agora. E também tava rolando essa conversa lá na casa do seu Pauda. Se eles casar, nós será bem visto na sociedade. Porque nós não fomos nada na sociedade. Verdade. Se eles casar, nossa renda será maior. Mas o que a Dona Glória e José Dias não tinham percebido é que Bentinho também estava vendo essa conversa. Aí o que ele fez? Ele foi fofocar lá pra Capitu. Aí ele falou isso aqui: vá pegar o lugar que lhe é de direito. Não sei. Não, você tem que pegar o que é seu de direito. Tive uma ideia, vá para a Europa, aí você não irá para o seminário. Tá, então eu vou lá. De Bento e Capitu se encerra. E os dois. E Bento vai para o seminário. Então, Capitu fala assim para ele: irei casar-me com você, mesmo que você vire padre. Mas padre não pode casar. Eu não me importo, o meu amor é maior do que um seminário para padre. No seminário, Bentinho conhece Escobar. Aí o que ele faz? Ele traz perto de Capitu e os dois se conhecem. Prazer, meu nome é Ezequiel, mas pode me chamar de Escobar. Prazer, Capitolina, mas pode chamar-me de Capitu. Enquanto Bentinho estudava para se tornar padre, Capitu e Dona Glória estreitam as relações. Dona Glória, o Bento é bem educado. Puxou a mãe. Pena que ele virará padre. Eu estava esquecendo disso, mas José Dias me lembrou. Mas se eu não tivesse lembrado, você casaria-se com ele. Verdade? Sim. Agora, como a Dona Glória viu que Capitu é uma boa menina, ela fica com um problema. Ela quer casar com a Tá difícil hoje, hein? Dona Glória vê que a Capitolina é uma boa pessoa e ela quer casar com o Bento. Só que tem um problema, o padre não pode casar. Então o que acontece? Acontece isso. Eu acho que tenho a solução. Qual? Faça uma promessa. Prometa a Deus que em troca de Bento, eu mando o escravo em seu lugar. E é isso que acontece. Dona Glória manda um escravo pra lá para se tornar sacerdote em troca de Bento, que vira advogado. Então ocorre o tão esperado dia do casamento dos casais. Ezequiel, aceita a Xanxa como sua legítima esposa para o todo sempre? Sim.
Sancha, aceita Ezequiel como seu legítimo marido para todo sempre? Sim, aceito. Capitolina, você aceita Bento como seu legítimo marido para todo sempre? Sim, eu aceito. Bento, você aceita Capitolina como sua legítima esposa para todo sempre? Sim. Beto e Capitu finalmente se casam, junto com Escobar e Sancha, que se unem também. Os dois casais vivem intensamente, só que Escobar e Sancha têm um filho. Uma filha. Tem uma filha. Ah, que bela menina. Qual será o nome? O nome dela é Capitolina, em sua homenagem. Estou muito grata pela homenagem, mas eu queria ter um filho logo. Calma, você terá um filho logo logo. Qual é o nome do menino? Ele foi batizado de nome Ezequiel. Nossa, que homenagem tão boa. Obrigado. Qual é o... Os casais vivem intensamente, só que acontece uma tragédia. Escobar faleceu. E Bento vê uma terrível semelhança com o filho dele, que é Ezequiel. Filho dele, Ezequiel. Parece muito o Escobar. E o Bento, como homem, ele fica muito ciumado. Ele aparece falando isso. Esse Ezequiel é muito parecido com Escobar. Será que Capitu me traiu? Bento enxerga a semelhança legítima do seu falecido amigo com seu filho. Então ele decide se envenenar. Eu não quero mais essa vida. Minha esposa me traiu com meu melhor amigo e esse amigo morreu. Vou me envenenar com café. Não. Você não tem nenhuma semelhança comigo. Você tem a cara do Escobar. Não. Você é o meu pai verdadeiro. Então a minha mãe traiu você. Sim, ela me traiu com Escobar. Nós não temos nada um com o outro. Verdade, no tempo que nos casamos, vocês foram grosso. Aí o que o casal decide? Ir para a Europa. Eles vão para a Europa. Só que Bento volta com Ezequiel. E Ezequiel, sempre que se aproximava de Bento, Bento via a figura do seu falecido amigo Escobar. E sempre renegado. Podemos conversar? Não. Então, Ezequiel morre em Jerusalém de febre de pirose. Ele morre lá. Então Bento faz o quê? Volta à rua dele, que era da rua de Mato Cavalos, e constrói uma casa parecida igual da infância. Sempre entrando em depressão, ele fica lá e não soube mais nada dele. Joaquim Maria Machado de Assis. Esse é o nome verdadeiro do Machado de Assis, autor do livro Dom Casmurro. Nasceu dia 21 de junho de 1839 na cidade do Rio de Janeiro. Neto de escravos afroforriados, foi criado numa família pobre e não ia para uma escola regular. Portanto, ele se auto-ensinou, ele se autodedicou a letras e ficou lá lendo. Ele se ensinou. Isso aqui é uma boa. Ele entre os seus 6 anos e seus 14 anos, ele perdeu sua mãe, seu pai, sua irmã, perdeu sua família, ficou sozinho no mundo. 14 anos, acabou. Aos 16, conseguiu um emprego estagiário numa tipografia, em um jornal, para publicar os seus primeiros versos. Esse jornal se chamava A Marmota. Em 1860, ele começou a trabalhar para o Diário do Rio de Janeiro, e é dessa década que datam quase todas as suas obras. Em 1869, Machado de Assis casou-se com Carolina Augusta Xavier de Novaes, sem conhecimento com a família. Eles foram lá e fugiram, devido à sua má fama. Porém, esse casamento mudou muito a vida dele. A Carolina lhe apresentou a literatura portuguesa e inglesa. Mais amadurecido, ele publicou em 1870 uma série de romances, tais como A Mão e a Luva e Helena, vindo a obter reconhecimento público e crítico. Na década de 70 dos anos 1870, Machado iniciou sua carreira burocrática. Ele ocupava
o cargo de diretor-geral do Ministério da Aviação. Caralho! Vai meter com ele. Através dessa carreira, ele conseguiu a sua estabilidade econômica. Em 1904, Machado de Assis perde sua esposa aos 35 anos de casamento. A morte de Carolina afetou profundamente Machado de Assis, que passou a ficar isolado, igual Bento na história, ficou isolado de todo mundo. Dessa época, datam os seus últimos romances, como Isaú e Jacó, Memorial de Áries. Machado de Assis morre em sua casa no Rio de Janeiro, dia 29 de setembro Machado de Assis morre em sua casa no Rio de Janeiro, em dia 29 de setembro de 1908. Seu enterro foi acompanhado por uma multidão e foi decretado luto oficial no Rio de Janeiro. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos lá, pessoal. Eu tô à volta aqui no meu canal antigo foi hackeado. Vamos voltar com esse canal, vamos? Vamos lá então? Então tudo bem, aqui fica o Socran e até mais. Tchau!